Bom dia, meus amados. Estamos de volta para mais um momento com Deus. Amém? Momento precioso, quando nós podemos meditar na palavra do Senhor. E para nossa meditação eu quero trazer alguns versículos que estão no livro de Miqueias, capítulo 6, que diz assim, versículo 6. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Amados, nós estamos vivendo tempos difíceis. E esses tempos difíceis acarretam exatamente na condição do homem, e quando eu falo agora neste momento homem, generalizando homem e mulher, dentro da igreja, ouvindo a palavra de fé, ouvindo a palavra da verdade, mas ainda em si o homem tem vivido em pecado, está vivendo em pecado, mesmo tendo conhecimento da verdade. E muitas vezes, nos tempos de hoje, os homens, as pessoas estão cada vez mais desacreditando no perdão de Deus para a sua vida, por motivo de estar tão envolvido, tão impregnado do pecado. E assim vive dentro de uma igreja de forma religiosa, de forma que entristece a Deus, de forma pagã, muitas vezes contaminando outras pessoas, correndo o risco literalmente de perder a salvação e sair desta terra sem salvação. Miqueias aqui traz a condição do pecado, a sua consciência em peso e o que ele poderia fazer, o que ele deveria fazer para ser perdoado. E ele traz alguns exemplos do que ele poderia fazer. E amados, nenhum desses exemplos que ele aqui apresenta para Deus é aceitável por Deus. Principalmente hoje, no tempo da graça. No tempo da lei, o sacrifício de carneiros, derramar um azeite no altar, tudo bem. Sacrificar um animal, segundo a lei, tudo bem, Deus perdoaria. Mas hoje, no tempo da graça, isso já não é necessário, porque o maior sacrifício Jesus já fez, a maior entrega pelo perdão dos nossos pecados foi seu Filho Jesus Cristo. E vai sempre ser seu Filho Jesus Cristo. Então ele começa dizendo assim: com que eu poderia me comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Eu vou trazer dois pontos aqui, uma no sentido da nossa vida em si, e a outra em relação à condição que ele traz esse questionamento pelo pecado. A primeira condição que eu quero trazer, e a Bíblia fala que nós não devemos comparecer diante de Deus de mãos vazias. E aqui Miqueias, ele questiona com que eu poderia comparecer diante do Senhor, do Deus exaltado. Amados, se você soubesse que a sua ficha fosse chamada agora e você fosse partir desta terra com a certeza, a convicção da sua salvação, o que você tem para apresentar diante do Senhor? Você vai de mão vazia ou você vai com uma oferta de aroma agradável ao Senhor? Não pelo que você foi aqui, mas pelo que você fez em obediência à palavra perante o Senhor. Porque, amados, nós vamos apresentar diante do Senhor, nós vamos estar diante do tribunal. E por estar diante do tribunal, quando chegar esse tempo, o que nós vamos apresentar?
Não vai adiantar eu falar assim: Deus, eu fiz isso, Deus, eu fiz aquilo, Jesus, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu curei. Não, amados, não basta só isso. Primeiro que para nós vermos Deus, né, estarmos diante do tribunal da glória para a eternidade, nós temos que estar em paz uns com os outros e em santidade, para assim então apresentarmos diante do tribunal, como todos iremos apresentar, sermos julgados não para condenação, mas para galardão e eternidade com o Senhor. Mas a preocupação de Miqueias aqui, o desejo de Miqueias em saber aqui é com o que ele apresentaria diante do Senhor, do Deus exaltado. O que você tem para apresentar ao Senhor? O que nós temos hoje em mãos para apresentarmos ao Senhor? Você vai apresentar-se diante de Deus de mãos vazias? É triste pensar assim, amados, sabe por quê? Nós temos tanta oportunidade de literalmente viver separados para Deus, servindo a Deus, para apresentarmos diante de Deus, não de mãos vazias, mas com uma oferta agradável ao Senhor. E muitas vezes eu vejo as pessoas perdendo tempo, e eu estou vendo isso muito próximo de mim, pessoas muito próximas de mim, perdendo tempo de servir a Deus. Não servir a Deus por barganha, mas por amor. O homem está sempre arrumando desculpas, sempre se justificando na condição de não fazer a obra. Então Miqueias aqui questiona: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? De forma alguma. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Também não. Também não. Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Pior ainda, inaceitável pelo Senhor. Porque naquela época, no tempo, lá no Antigo Testamento, alguns que se diziam pertencer às tribos de Israel, serem servos de Deus, ofereceram seus filhos ao holocausto, coisa que Deus nunca pediu. Então aqui Miqueias sabe isso, essa palavra, esse questionamento de Miqueias aqui, vamos dizer assim, ele nunca deveria ter sido feito. Por quê? Porque nesse tempo de Miqueias, Deus já tinha mostrado que ele nunca pediu isso. Nos livros do Antigo Testamento anterior a esse livro de Miqueias, já tinha acontecido isso, e Deus repudiou essa posição que tomaram de oferecer, de sacrificar seus filhos no altar de Moloque. E então ele vem aqui, mostra para nós agora aqui como foi que Deus demonstrou para ele o que ele poderia fazer, como ele deveria viver para realmente agradar a Deus e ter a paz no seu coração de que ele recebeu o perdão de Deus. Olha só, ele mostrou a você, ó homem, que é bom e o que o Senhor exige. Presta atenção, meu amado e minha amada que me assiste e me escuta por este vídeo agora. Para Deus não tem grau, nem gênero e nem tamanho de pecado. Pecado é pecado. Roubo, independente, uma agulha ou um banco, uma agulha no palheiro ou milhões, bilhões num banco, é roubo. Não roubarás, não matarás, não dirá falso testemunho. Ou seja, para Deus não tem grau, gênero nem tamanho do pecado. Você infringiu os princípios, você quebrou os princípios da palavra, independente para você, para nós como ser humanos que possamos colocar grau, gênero e tamanho, é pecado do mesmo jeito. Mas o que eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que não importa o tamanho do seu pecado, não importa quanto tempo você foi escravizado no pecado, se nesse exato momento você se arrepender de todo o coração, mas de todo o coração, Deus vai
colocar os seus olhos sobre o seu coração, vai sondar o seu coração, conhecer a motivação, se ela é verdadeira, se ela é íntegra perante Ele, e aí Deus vai então começar a te conceder força para você, pelo arrependimento, fugir do pecado, sair do pecado, se libertar do pecado. A multiforme graça de Deus nos dá o privilégio de ter a possibilidade, a capacidade do Espírito Santo de nos mostrar o que Deus quer, como Deus quer que nós façamos para sermos libertos do pecado, além do que já sabemos que podemos e devemos fazer. Sabe por quê, amados? Ninguém é obrigado a nada. Ninguém. A nada. Mas Nilo, particularmente, quando eu medito na palavra e eu recebo ela revelada pelo Espírito, não pelo meu intelecto, mas eu recebo ela revelada pelo meu Espírito, e eu entendo quando ela é rema para mim, eu tenho o dever de praticá-la, de vivê-la, por uma escolha, sim ou não, em obedecê-la. Então aqui, a Bíblia diz que ele já mostrou para mim e para você, meu amado e minha amada, nós já sabemos o que devemos fazer a respeito do pecado que tenta nos escravizar. E até mesmo você que já está escravizado pelo pecado. Já tem anos que você está aí nesta luta para se libertar, ainda não conseguiu. Mas você já sabe, nós já sabemos. Mas se por acaso você que está me assistindo agora não sabe o que fazer para ser liberta do pecado, para receber o perdão de Deus, o Espírito Santo está à disposição para a sua vida. Basta você ser sincero em seu coração perante Ele. E o Espírito Santo vai vir e vai te orientar, vai te instruir, vai te mostrar e te capacitar para essa libertação. Porque, amados, nenhuma outra forma, a não ser receber o sacrifício de Jesus na cruz, pela fé, nos capacita a sermos perdoados pelo Senhor, a recebermos o perdão do Senhor. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade, de toda injustiça. É só o sangue dele. Mas você e eu, nós precisamos receber isso pela fé. Precisamos tomar posse dessa promessa, desse feito de Jesus para a nossa vida. Ele falou assim, olha, ele já mostrou para você, ó homem, generalizando, para você, ó homem e mulher, o que o Senhor exige, o que é bom para nós fazermos, o que é aceitável perante o Senhor. Aí ele diz assim, pratique a justiça. Quando você faz uma sondagem em seu coração, e você sabe que o pecado, a sua conduta é injusta, então você tem que converter para a justiça. E como que se faz isso? Abandonando, deixando o pecado. Pratique a justiça. Se você estava mentindo, olha, presta atenção, se você estava mentindo para levar vantagem em alguma situação na tua vida, se converta. Pare de mentir. Se você estava roubando, pare de roubar. Se você está adulterando, pare de adulterar. Se você está em prostituição, pare de prostituir. Porque o pecado é injustiça. E essa injustiça, ela reflete no reino de Deus e reflete no reino dos homens. Mas ela é favorável para o reino das trevas. Então a primeira coisa que ele falou assim, pratique a justiça. O que está acontecendo na sua vida com você que é injusto da sua conduta? E amados, querendo ou não, todo pecado que nós cometemos contra Deus. Mas o pecado, ele gera uma defraudação na vida do próximo. Se você está em adultério, você está defraudando a mulher e o homem, pela qual ela possa estar unida. Ou se ela é solteira, mas você é casado, você está defraudando você, ela, sua esposa e o futuro esposo dela. Então entenda bem, todo pecado que nós cometemos contra Deus. Mas o pecado, ele vai refletir uma defraudação na vida do nosso próximo. Nós estaremos lesando o nosso próximo de alguma forma, direta ou indireta. Então Deus quer primeiro de nós a prática da justiça. Segundo ponto, ame a fidelidade. Ser fiel até o fim.
e recebereis a coroa da vida. Ser fiel até a vida, até o fim, e comereis do fruto da árvore da vida. Amados, a fidelidade, muitas vezes nós somos confrontados para desistirmos de sermos fiéis nessa terra perante os homens. Mas eu entendo que tudo na nossa vida ela tem que partir primeiro para Deus. E quando nós fazemos para Deus, Deus então nos capacita e nos coloca em graça diante dos homens. Ser fiel até o fim. Pratique, ame, viva a fidelidade. Ame a fidelidade. A Bíblia diz que mesmo quando eu não sou fiel, Deus permanece fiel. Só que Deus trouxe uma palavra, um mistério deste versículo que está em Coríntios, para a minha vida, que me deu muito temor e tremor diante do Senhor. Preste atenção nisso que eu vou te falar, meu amado e minha amada. Mesmo quando eu não sou fiel, Deus permanece fiel. Deus falou comigo assim: filho, quando o meu povo é infiel, eu sou fiel em cumprir a minha palavra sobre a vida do infiel. Eu falei, mas como assim, Deus? E Deus falou comigo assim: filho, volta lá em memória no livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 15 até o 63, que mostra todas as maldições sobre a vida daqueles que são infiéis. É um engano do inimigo, filho, as pessoas pensarem, vocês pensarem que eu vou cumprir minha promessa quando não há fidelidade para comigo. Você sabe que a minha palavra diz que eu honro quem me honra. Se eu estou sendo desonrado, por que motivo eu tenho para honrar quem me desonra? Mas quando me desonra, eu sou fiel em cumprir a minha palavra, em trazer todas aquelas maldições, todas aquelas maldições sobre a vida do infiel. Então, meu amado, sabe por que Deus pede para nós amarmos a fidelidade? Porque Deus não tem prazer em nos amaldiçoar. Deus não tem prazer em trazer sobre nós maldição. Todas aquelas pragas que houve no Egito, todas aquelas maldições que houve sobre o povo do Egito, estará trazendo sobre a vida daqueles que é infiel. O que é essa condição de ser infiel? É desobedecer, é pecar. A partir do momento que acontece isso na nossa vida, nós estamos sendo infiéis ao Senhor. Você não tem que pensar só no âmbito físico, na infidelidade diante do homem. Você tem que pensar, nós temos que pensar em Deus. Pomos a Deus como primazia em tudo na nossa vida, em tudo através da nossa vida. Ele continua dizendo: e ande em humildade diante de Deus. No livro de Provérbios, a Bíblia diz que a humildade traz a honra, a soberba, o orgulho, a queda. Amados, quantos homens e mulheres estão caindo da sua posição ministerial, estão perdendo a unção porque deixaram de ser humilde? Quantas pessoas cresceram porque os dons fluíram, porque a presença de Deus se manifestou através da vida deles, e eles trouxeram para si a glória que não pertence a eles. Ande em humildade diante de Deus. Pegando esse versículo 8 do capítulo 6 de Miqueias, trazendo para a nossa vida como realidade hoje, na graça, é isso em Cristo e através de Cristo que nós devemos viver para termos realmente o perdão da nossa vida perante o Senhor. Você está sobre o peso, na consciência, até mesmo sentindo aquele peso no seu corpo físico por causa do pecado, da escravidão do pecado? Volte-se para a palavra. Pega esse último versículo que eu li, que é o versículo 8. Leva ele em prática diante de Jesus Cristo. Receba a graça do Senhor. E você vai ver coisas tremendas acontecendo na sua vida.
É fácil? Não. Tem uma pessoa que eu aconselhei ela ano passado, amados, que estava numa situação muito difícil, muito delicada. E a palavra assim que Deus trouxe para ela através da minha vida, confrontou e mostrou uma realidade para ela que ela desconhecia, uma verdade para ela que ela desconhecia, tão séria, tão séria. Ela saiu tão aquebrantada, tão convicta. Mas agora ela volta ao pecado de novo, amados. Ela mesma disse que está fugindo da conversa comigo. Sabe, amados, o que Deus quer de mim, de você, é isso que está aqui no versículo 8 do capítulo 6 de Miqueias. É essa prática, essa verdade, essa realidade em nós e através de nós. Seja verdadeiro, verdadeiro em seu coração perante o Senhor. Você vai ver coisas maravilhosas do Senhor na sua vida acontecendo, fluindo. O amor de Deus excede os entendimentos do homem. O amor de Deus nos constrange. Eu quero dizer para você que está aí me assistindo agora, Jesus te ama. Ele verteu o seu sangue na cruz por você. Resista ao pecado até o sangue. E esse sangue é o sangue de Jesus. Ele tem poder. Amém? Que o Senhor continue falando conosco. Em nome de Jesus. Que essa palavra possa fluir com força, poder, unção e libertação e cura na tua vida, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue falando com você por meio desta palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E se você sabe que alguém precisa ouvir esta mensagem, deveria ouvir esta mensagem, envia o link para ela. Prega o evangelho comigo. Envia para quem você precisar orientar, aconselhar através desta mensagem. Amém? Você tem a liberdade de fazer isso. Se inscreva lá no nosso canal. Clica lá no sininho para você estar recebendo o comunicado das nossas mensagens. Amém? Vamos juntos pregar o evangelho para a glória do nome do Senhor. Que Jesus continue nos abençoando. Fique na paz do Senhor.